Salve, salve, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez. Aqui é Isaías Oliveira, transmitindo a partir de Balneário Camboriú. Peço a desculpa a vocês, eu ainda dou algumas gaguejadas, eu não costumo falar tanto por tanto tempo, e muito menos ainda lendo uma história, mas só a prática pode levar à perfeição. Espero que não me julguem pela narrativa do vídeo, que infelizmente poderia ter sido melhor. Hoje trazendo um pouco da história da nossa querida ex-estatal, a FNME, a Fábrica Nacional de Motores. A história será contada desde o início e eu vou encerrar a história quando ela foi comprada pela Fiat, porque a Fiat já existia no Brasil. A Fábrica Nacional de Motores, popularmente conhecida como FNME, foi uma estatal brasileira criada em 1942, durante o governo do então presidente da República, Getúlio Vargas. Criada para a produção de motores radiais aeronáuticos para uso militar e para a crescente demanda para uso civil nacional. Nesse mesmo ano, o coronel Antônio Guedes Muniz foi aos Estados Unidos para fechar um contrato para produzir motores radiais do modelo R-975 para a grande demanda da Segunda Guerra Mundial. O dinheiro chegou ao Brasil após ele adentrar a Segunda Guerra Mundial como cláusula contratual, ou seja, para ele poder ter a produção de motores para os Estados Unidos, era necessário que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Foram modernas instalações localizadas em Xerém, Duque de Caxias, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos já não importavam motores e ainda vendiam o seu excedente a troco de banana. Em 1946, a FAB já tinha cerca de 180 motores em seu estoque, não havendo mais a necessidade de produção de motores radiais FNME. Nessa época, o presidente Getúlio Vargas já havia sido deposto e o atual presidente Eurico Gaspar Dutra mandou suspender definitivamente a produção de motores. Para salvar a estatal, o ex-coronel, agora brigadeiro Antônio Guedes Muniz, pôs a fábrica para fazer peças para máquinas industriais e também eletrodomésticos. Em 1947, a estatal teve ações vendidas na Bolsa de Valores. Em 1949, a estatal fecha um grande acordo com a fabricante de carros italianas Isotta Fraschini, assim tornando a FNME a primeira empresa a produzir caminhões no Brasil. Durante 2 anos foram produzidas cerca de 200 unidades do modelo D7300, com motorização diesel e com capacidade para 7.500 kg. Também conhecido como os D80 na Itália, que teve a sua produção naquele país de 1934 a 1955. Mesmo assim, a Isotta parou seu envio de peças para o Brasil, alegando estar em más condições financeiras na Europa, finalizando a produção do primeiro caminhão nacional, o querido D7300. Em 1951, a estatal fecha um grande acordo com a Alfa Romeo, começando imediatamente a produção do modelo D9500. Com a linha de produção a todo vapor, em 1955, foi a líder dos segmentos de cavalos mecânicos. Já começava as primeiras tentativas de adaptar a carroceria de ônibus. Alguns foram utilizados no Rio de Janeiro, mas era muito difícil o deslocamento, não foi continuado. Em 1958, foi lançado o modelo D11000, com motor de 6 cilindros AR-1610 de 150 cavalos. Foram 3.990 unidades imediatamente vendidas. Apesar do grande sucesso, cerca de 30% deles apresentavam problemas de vazamento de água no bloco. Devido a esse problema, foram conhecidos como barriga de água. Problema devido à porosidade do bloco de alumínio, ainda fabricado na Itália, fazendo até contaminar o óleo com água, assim fundindo seu motor de forma prematura.
mas no mesmo ano teve recaldos motores, de forma gratuita. Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a estatal lança seu primeiro carro, um sedã de luxo chamado de Fenemé JK. Tinha um motor de 1975 cilindradas e 95 cavalos. Esse foi produzido entre 1960 e 1968. Em 1966 também saiu suas variantes, sendo o Fenemé Onça Coupé e também o modelo 2000 Timbe, que significava Turismo Internacional Modelo Brasil, com 160 cavalos. A partir do ano de 1966, o modelo D11000 recebe melhorias em seu motor, passando de 150 cavalos para 175 cavalos. Foram vendidas mais de 25 mil unidades entre 1958 e 1972. Foi um dos maiores sucessos da marca. Mas, infelizmente, em 1968, com o regime militar, o novo governo privatizou de vez a Fenemé, passando para a Alfa Romeo, tudo no maior absoluto sigilo e sem concorrência. Todo mundo ficou sem entender, porque incrivelmente a Alfa havia encerrado a sua produção de caminhões na Itália há mais de 4 anos. Até hoje ninguém sabe o motivo real desse acontecimento. Eu posso falar para vocês que aquela velha coisa do Brasil, né, de ganhar um pouquinho em cima, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. Assim a Alfa assumiu o controle da Fenemé e a produção continuou, fazendo automóveis, caminhões e chassi para ônibus. Em 1972 era lançado o modelo Fenemé 180, contando com toda a mecânica do D11000, apenas com a cabine um pouco mais moderna. Nessa mesma linha foi criado o modelo 210. Os automóveis também passaram pela evolução, descontinuando o modelo 2000 JK, dando espaço para o 2150. Em 1975 foi lançado o modelo Alfa Romeo 2300, exclusivo para o Brasil. Em 1977, a Alfa foi vendida para a Fiat, que produziu o modelo 180 por mais 2 anos, antes de encerrar as produções e fechar as portas de vez em Xerém. Poderia continuar a história, mas seria basicamente de Fiat, já que se encontrava no território nacional desde 1973, apenas havia comprado o que restava da Fenemé, que no caso seria a atual Alfa na época, e que já tinham modelos lançados no Brasil, como o Fiat 130 de 1976, e algum tempo depois lançado o modelo 190, mas daí é assunto para outro vídeo. De certa forma, a Fenemé foi encerrada definitivamente com a compra da Fiat. Se você quiser a continuação dessa história aí, já não mais Fenemé e sim Fiat, daí eu terei que fazer um vídeo específico da Fiat. Comenta aí abaixo nos comentários se é interessante o assunto para vocês. Obrigado por assistir ao nosso canal. Seu like, sua inscrição e sua visualização são de extrema importância para o crescimento do nosso querido canal. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.